Bem-vindo a mais um devocional, mais um momento para estarmos diante da palavra de Deus e assim pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração. Nós precisamos aprender mais e mais o Senhor todos os dias. Nós precisamos aprender e conhecer mais e mais a esse Deus. Conhecendo mais a Deus, a gente se aproxima mais dele. A nossa fé aumenta crendo e conhecendo Deus, a quem amamos, a quem servimos, a quem colocamos a nossa vida todos os dias nas suas mãos poderosas. Como é bom, né? Que privilégio o nosso. É uma bênção, né? Gente, estamos aqui. No final da live eu falo dos comentários, tá bom? Gente, hoje nós vamos ler um versículo especificamente que está no Salmo 85. Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu vou ler o Salmo 85. Eu vou ler, é um salmo curto, né? Mas não vou ler inteiro também. Eu vou ler os versículos, é um Salmo 85, eu vou ler o versículo 6 em diante, tá bem? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus filhos. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Que palavra bonita, que salmo maravilhoso, é o Salmo 85. Na verdade, toda a palavra de Deus é maravilhosa, né? Mas a gente precisa, né, nos alimentar e verificar o tesouro precioso que está atrás dessas palavras. No Salmo 85, primeiro a gente está vendo aqui, acaso ele não nos renovará a vida? Claro que renovará, né? A fim de que o seu povo se alegre em ti. É isso que Deus tem feito com você todos os dias. Deus tem te renovado a vida para que você se alegre nele, para que você tenha alegria no seu viver, alegria no seu coração. Versículo 7, mostra-nos o teu amor, ó Senhor. Mostra-nos o teu amor. Né? Deus quer se mostrar para nós e a gente só vai conseguir, né, ver esse Deus que se mostra para nós através da meditação da tua palavra, através de buscar a Ele de todo o nosso coração, dia após dia. E veja só o que diz o versículo 8. Eu ouvirei o que Deus disse. Eu ouvirei o que Deus disse. Ele promete paz ao seu povo e aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Uma outra versão diz assim, e que jamais caiam em insensatez quem os seus santos. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. E é isso que a gente vai meditar na nossa devocional de hoje. Para você que caiu em insensatez, para que você que caiu em pecado, para que você que caiu desanimando na fé, que você caiu devido à falta de esperança, para você que caiu sem conseguir visualizar, né, ou então descansar no cuidado do Senhor e você desanimou, caiu. Deixou a sua fé ser enfraquecida, deixou que o inimigo das nossas almas te sugestionasse coisas e você deu ouvidos a ele. Essa promessa, essa meditação de hoje é para você, para mim, para nós, que tantas vezes passamos
por essa situação. Quando a gente não obedece a Deus, quando a gente não ouve o que Deus disse ou o que Deus disser, quando a gente não está atento àquilo que Ele tem preparado para nós e nos fala e nos chama para fazer, a gente peca contra o Senhor. A gente peca no Senhor quando a gente desobedece a esse Deus. Quando você sabe que aquilo que você está fazendo vai de encontro à vontade de Deus para a tua vida. E desobedecer a Deus é sim cair. Mas também, e aí é pecado porque a gente desobedece a Ele, mas também é pecado a gente permanecer caído. É pecado você reconhecer que você errou, reconhecer que você não ouviu a voz dele, que você não o buscou, que você entristeceu o espírito, que você fez coisas na tua vida por ações, por decisões que sabe que desagradaram ao Senhor, que você errou, mas se você ficar nesse estado de erro, sem tomar uma atitude, sem falar não quero mais, isso não está correto, isso também é pecado, né? E aí você caído, né? Longe do Senhor e ficando nesse estado, você vai sofrer cada vez mais as consequências do seu erro, as consequências de uma decisão incorreta, as consequências de uma atitude, né, errada. Você vai sofrendo as consequências, né? E aí você precisa tomar uma decisão. E talvez essa decisão que você tem que tomar seja hoje. Decida recomeçar. Decida, né, sair desse estado de erro. Decida sair dessa situação, né, onde você vê, estou desagradando ao Senhor. Isso não está correto, eu estou fazendo isso com a minha vida, eu estou fazendo isso com o meu corpo, eu estou fazendo isso com os meus pensamentos, isso está atingindo os meus filhos, atingindo a minha casa, atingindo toda a minha vida por causa de um erro meu. Veja, você pode decidir recomeçar, você pode clamar ao Senhor, falar, Senhor, me ajude a tirar desse estado caído, cheio de pecado, contrário à vontade do Senhor para minha vida, me ajude, me dê força. Lembre-se, se depender de você, nada é possível. É impossível, talvez, aos seus olhos, sair de onde você está hoje, mas para Deus nada é impossível. Ele é o Deus que pode todas as coisas e você precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão que você precisa tomar? Escutarei o que o Senhor, Deus, disser. Como diz esse versículo no Salmo 85. Escutarei o que o Senhor Deus disser. Tome essa decisão. Chegou a hora, talvez, de você se calar para ouvir o que Deus tem para você. E veja, você precisa ouvir o que Deus fala com você. Cuidado para o que você pode estar parando para ouvir os outros. Ouvir conselho dos outros. E talvez isso que você tem ouvido para os outros nada tenha a ver com aquilo que o Senhor está querendo dizer para você. Pense, como você tem ouvido conselhos de pessoas que não têm intimidade com Deus, por exemplo. Se essa pessoa não tem intimidade com Deus, se essa pessoa não busca Deus, não conhece a Deus, não tem um relacionamento íntimo com Ele, não está parando para estudar a sua palavra, né? Não está se alimentando dele, que conselho ele tem para dar para você, que quer ouvir a voz de Deus? Se você quer ouvir a voz de Deus, busque a Ele e cuidado, peça sabedoria e discernimento para silenciar as vozes que não vêm do Senhor, porque isso pode te confundir. E quando você percebe, você ouviu tanto essas vozes de pessoas que não têm intimidade com Deus, e aí você já está tão tendenciosa a seguir esses conselhos que você acaba caindo no erro, caindo no pecado, se distanciando do Senhor. A gente precisa estar atento, então tome a decisão hoje. Escutar a voz de Deus, escutar o que o Senhor Deus disser. E outra, para de se justificar, para de reclamar, para de projetar nos outros a culpa do seu erro, porque isso foi desde lá de Eva e Adão. Quando você não para ouvir a voz de Deus,
começa a ouvir a voz dos outros. Por quê? Por tantos motivos, por impaciência. Talvez você fica impaciente, você está querendo ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus, né? Tomar uma atitude baseada naquilo que Deus disser. Aí o que acontece? Deus demora muito para te responder. E esse muito pode ser o quê? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Você tem perseverado na oração que você colocou diante do Senhor? Lembre-se, aquilo que você coloca diante do Senhor, Ele tem o tempo certo de fazer acontecer. E aí você, cansado de esperar uma atitude, o tempo certo de Deus para a sua resposta, para que Ele te responda, você impaciente começa a ouvir a voz dos outros. Impaciente, você começa a tomar atitudes por você mesmo. Você quer ter o autocontrole. Lembra, nós não temos o controle nas nossas vidas. Nós não sabemos se estaremos vivos daqui 1 hora, quiçá no dia seguinte. E aí você, por ser impaciente, começa a tomar decisões erradas por conta do seu autocontrole, daquilo que você acha melhor para a tua vida. E aí vem erro atrás de erro, abismo atrás de abismo, porque o pecado é assim. O pecado é abismo, que é atrás de abismo e atrás de abismo. Lembra-se, quando Deus prometeu um filho para Abraão, ele já idoso, Sara também, e esse filho não vinha. E Deus tinha dado a promessa para Abraão, né, de que ele seria pai de muitos. E Sara, cansada de esperar, Sara toma uma decisão. Olha, meu marido, faz o seguinte, eu tenho uma serva, a Agar, deita-se com ela, né? Ela vai te dar o filho, né? Porque esse filho que Deus prometeu para nós não veio ainda. E aí, Sara entrega o teu marido para que se deitar com a sua serva, e ali Agar gerou Ismael, e a gente já conversou sobre isso outras vezes, que a gente não vai falar agora disso, mas veja, uma decisão errada que trouxe, né, tantos tormentos para aquela casa. Assim é nós também, impaciente, sem querer ouvir a voz dele, no tempo dele, a gente tem tomado atitudes erradas. E aí vem a sua reclamação, vem a sua murmuração, você começa a se culpar ou culpar os outros. Ah, foi ela que aconselhou, foi ela que fez, foi o meu marido que não tomou essa decisão, foi a minha filha, foi o sei lá quem que me forçou a tomar essa decisão. Culpas e motivos para culpar as pessoas, né, é muito comum que você tenha sempre. Porque é mais fácil você culpar o outro, ou se culpar, ou reclamar, ou murmurar, do que você assumir. Tomei uma atitude errada porque não ouvi a voz do meu Deus. Não esperei o tempo do meu Deus. Então você precisa, primeiramente, decidir mudar. Decidir mudar essa situação. Decidir, né? Senhor, eu sei que eu não tenho controle da minha vida. O controle da minha vida está nas tuas mãos. É o Senhor que governa. É teu Espírito Santo que deve me conduzir. Me ajuda, meu Deus. E aí você vai começar a buscar essa palavra, a palavra de Deus, acolher essa palavra de Deus no seu coração e creia. A palavra de Deus é o próprio Deus falando. A palavra de Deus restaura a tua alma, tem poder para restaurar a tua vida, poder para acalmar o teu coração, poder para transformar a tua mente, poder para trazer você de volta para Deus. Não há nada que você tenha feito que o Senhor não seja capaz de perdoar e restaurar. Ele pode fazer novo todas as coisas. Diga, a gente precisa pegar alguns exemplos. Lutero tem uma frase que diz assim: não tenho outro nome senão o de pecador. Pecador é meu nome e pecador é o meu sobrenome.
Nós pecamos todos os tempos, em todo o tempo. A gente peca todos os dias. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos com as nossas ações, pecamos com desobediência. Pecamos sabendo que aquilo não deveria ser feito e eu continuo fazendo isso na minha vida com o meu corpo, com a minha mente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se arrependa, pare e busque ao Senhor. Ele é poderoso para poder mudar todas as coisas. E olha, a certeza que Deus nos dá através desse texto. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Quando você decide buscar ao Senhor, Ele falará ao seu coração de paz. Se você tem buscado essa atitude de santidade, você vai viver em paz, em alegria, podendo experimentar e vivenciar em você os frutos do Espírito Santo que habita em você. Você precisa, buscar ao Senhor, lembrar dos frutos do Espírito, praticar que os frutos do Espírito sejam visíveis na tua vida. Quando um cristão, quando aquele que crê em Deus cai, está caído, está afastado, errou, não significa que Deus deixou de amá-lo. Deus não vai deixar de amar você. Pelo contrário, Deus reconhece você na sua fraqueza. Nós somos fracos, somos pó, somos pecadores mesmo, somos falhos. Oh Jesus, se não fosse a graça dele e a misericórdia dele, o amor e o perdão, o que seria de nós? Aonde nós estaríamos? Mas Deus não nos deixa de amar, Ele nos ama. Deus fala de paz, Ele chama você para se reconciliar com Ele. Deus, que é o Deus da paz, está te chamando, filho. Eu sei, filha, eu sei que você caiu. Eu sei que isso foi demais para você, você não conseguiu lidar com isso, com tudo, com a desobediência, com essa murmuração que a gente falou agora, com essa culpa, com a falta de reconhecer, a sua responsabilidade sobre aquilo, porque você foi impaciente, você não quis esperar Deus agir, então você estava agindo por conta própria, e aí você cai com a cara no chão, cai do cavalo, como diz o povo. Deus quer te trazer de volta e te dar paz. Lembre-se, você é santo de Deus. Você, quando reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você é feito filho de Deus, A salvação que Jesus te dá, esse único caminho de volta para Deus, que é isso que Jesus é. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse Jesus, vida, caminho e único caminho de volta para Deus, nos deixou o Espírito Santo como consolador, para nos guiar, para nos dar sabedoria, para nos ensinar todos os dias. Você é povo de Deus, você é santo de Deus, mas está afastado dele, pelos seus erros, por aquilo que você fez, Você precisa fazer as pazes com o Senhor, fazer as pazes com Deus, fazer as pazes com seu Pai. Como é bom a gente viver em paz com o nosso Pai. Se a gente pode falar isso, com os nossos pais que Deus nos deu, os nossos pais biológicos, os pais que nós temos, Como é bom viver uma casa que tem paz, não é verdade? Eu estou em paz com a minha mãe, eu fiz as pazes com meu pai, eu fiz as pazes com o meu filho, com a minha filha. É bom a gente viver numa casa que tem paz, é ou não é? E por que a gente não quer buscar viver em paz com o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso? E aí a gente pode falar, e você vai poder testemunhar: eu fiz as pazes com meu Pai, eu me reconciliei com Ele, me aproximei dEle, e Ele me perdoou, e eu falei quanto eu o amo. Deus, eu amo o Senhor, me perdoe porque eu magoei o Senhor, me perdoe porque eu desobedeci o Senhor, me perdoe, ó Deus. Que bom a gente poder vivenciar esse perdão e vivenciar essa paz.
E aí tem uma expectativa também nesse versículo que a gente leu. A expectativa é e que jamais caiam em insensatez. Ou na outra versão fala, não voltem eles à insensatez. Todo recomeço espiritual, todo recomeço tem um propósito. Ali eu não caio mais. Senhor, eu não quero fazer isso. Meu propósito é, eu reconheço que aqui eu caí. E eu não quero cair de novo nessa área. Me ajude, Senhor. E jamais caiam em insensatez. E jamais voltem para aquilo que caíram, né? A força da concretização desse propósito de não cair mais, essa força não está em você. Essa força está em Deus, o nosso Pai. Somente Ele é poderoso para nos guardar das novas quedas. Somente Ele é poderoso para nos sustentar. Lembra-se, o Senhor é a âncora das nossas almas. É aqui em cima que a gente segura. É nele que a gente segura. É nele que a gente confia. Ele é a nossa força, Ele é o nosso guia, Ele é aquele que nos sustenta, nos guarda, nos livra do mal. Segure nele, o poder não está em você, você não tem o controle disso, busca Ele. Deus é todo-poderoso e somente Ele é todo-poderoso para nos livrar de novas quedas. Mesmo assim, mesmo sabendo que Ele que tem o poder, a decisão de não cair mais, o propósito de não errar mais, de não pecar mais, tem que ser seu. A atitude tem que ser sua. A mudança tem que ser sua na tua vida. Você precisa, né, fazer isso conscientemente, crendo na força do Deus que está com você. Rick Warren disse o seguinte: viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. Você tem vivido com um propósito? E quais são esses seus propósitos? Ou você tem apenas existido? É para a gente refletir nisso, né? Que você possa meditar nessa promessa. Que você possa orar ao Senhor de todo o teu coração. E que a gente possa, nós, né? Essa palavra é para nós, para mim, para você. Que a gente ore mais. E que a gente reconheça as nossas quedas, reconheça aonde a gente caiu, que a gente tome a decisão de levantar, sabendo que por nós mesmos nós talvez não conseguiremos, nossa força está no Senhor, e eu quero tomar a decisão, o propósito de recomeçar com Deus, por Deus e para Deus. Que o Senhor te abençoe. Essa promessa para todos nós que caímos todos os dias nós precisamos que a nossa vida passe pela cruz de Cristo. É Ele que nós temos a força, que Ele possa te abençoar, que o Espírito Santo do Senhor possa te convencer, né, dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, e que esse mesmo Espírito Santo do Senhor te fortaleça, te encha de fé, né, crendo naquele que é poderoso, né, para nos salvar, nos livrar da morte, nos livrar do mal. E esse preço já foi pago na cruz, derramado por Cristo, né, pelo sangue derramado por Cristo, naquela cruz. Que Ele te abençoe. Tome posse dessa promessa. Ore, se arrependa, busque ao Senhor. Tire do seu lábio a murmuração. Tire do seu lábio a culpa dos outros. Tire dos seus lábios, né, as palavras de o mimimi. E tome uma atitude de buscar ao Senhor de todo o teu coração. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigada pela sua companhia. Que bênção é poder fazer todos os dias, né? Graças a Deus por isso, a minha devocional junto com vocês. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que tudo se faça novo, que tudo se faça novo. Eis que com Jesus tudo vai se fazer novo. Creia nisso. Creia e verá. Peça e Ele fará, né?
A gente pode todas as coisas no Deus que nos fortalece. Obrigada pela companhia, que você tenha um bom dia, né? A gente volta a se ver amanhã, ao vivo aqui pelo Instagram, 7h30 da manhã, ou então pelo YouTube, você que está assistindo o vídeo gravado. Deus abençoe, viu? Obrigada pela companhia. Um forte abraço.